Bom dia. Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando, cuidando do outro também. Hoje a gente vai fazer mais uma palestra virtual, dessa vez falando de um tema que eu quase obriguei alguns de vocês a estar aqui, porque eu julgo importante, mas não é urgente. Então a gente fica negligenciando isso e o Domingos vai discorrer um pouco sobre o tema da governança em empresas, sobretudo familiares, de capital fechado, a importância que tem no curto, médio, longo prazo, independente do objetivo que a empresa tiver nesse horizonte de tempo, apresentar muito de forma rasa, superficial o Domingos. Eu queria, Domingos, super te agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, a generosidade de dividir aqui com os nossos amigos da 1618 os teus conhecimentos. O Domingos é professor de pós-graduação nesse tema na Faculdade de Mackenzie, tem livros publicados sobre esse tema. Eu acho que ninguém melhor do que ele para falar de forma bem didática, como que se implementa, a gente discute aqui alguns casos, o Domingos vai falar um pouco sobre isso, vai fazer alguns cases e depois a gente abre para perguntas e respostas. Mandem ou por aqui, ou pelo WhatsApp de quem te convidou, as perguntas que a gente troca aqui com Domingos e segue adiante. Domingos, contigo, querido. Bom, obrigado pelo convite, Bernardo, Helena, a 1618 pelo convite. Espero que todos estejam bem nessa pandemia que estamos vivendo, esse mundo novo. Eu vou falar um pouquinho sobre governança corporativa, da importância dela, sobre o que ela representa no país, sobre as empresas, o que ela representa e sobre o seu negócio. Eu vou falar um pouquinho da Rica em um minuto. A Rica é uma empresa que já existe há 30 anos, esse ano vai fazer 31, especializada em governança corporativa, sucessão familiar e reestruturação de empresas. Nosso forte são empresas de capital fechado, né, onde a gente vive e trabalha diretamente com o dono. E a gente vai contar um pouquinho dessa história, do que a gente vive, o que a gente acontece no dia a dia das empresas familiares. Então, vou falar sobre governança corporativa. A governança corporativa nada mais é do que todo mundo fala e é o que é o lógico, né? Transparência, prestação de contas, todo esse tipo de coisa. Só que quando a gente fala prestação de contas, equidade, essa transparência, todo mundo imagina que é para o mercado. Eu diria que primeiro, numa empresa familiar, a gente tem que pensar de dentro para fora. Porque o grande problema da governança está na família. Se a gente não preparar a família para a governança, as empresas hoje, por isso são empresas familiares, elas têm que estar preparadas para o negócio. E a governança é dentro da família. Eu digo isso porque, se ela não estiver preparada, você vai ter problemas. Quando o dono monta um negócio, é o sonho dele. Desse sonho vira uma realidade. Dessa realidade vem a perpetuação. Para que eu perpetue o negócio, eu tenho que trabalhar a sucessão e a governança. Se eu não trabalhar a família, porque muitos desses casos, um dos maiores problemas que a gente enfrenta é quando a gente fala na perpetuação do negócio, na governança. Quando a gente vai falar com o dono de uma empresa familiar, governança, ele pergunta o que é isso. Mas ele sabe que tem a necessidade que essa governança dele... Está ouvindo bem aí? Ixi. Espera aí. Eu estou ouvindo perfeito, Domingos. Tá? Perfeito. Então, beleza. Então, eu estava falando, então, quer dizer... Desculpa interromper, porque é a lei de Murphy. Eu sempre começo deixando bem claro que a 1618 é um multifamily office. A gente cuida das famílias, não é uma casa digital. Não é uma casa digital. E eu sempre começo pedindo desculpas pelos prováveis erros cibernéticos. Como eu não fiz isso dessa vez, aí você deve estar tendo algum problema. Segue o barco. Então, a gente fala
Porque quando a gente fala do dono dessas coisas, eu acho que as pessoas têm que pensar o que elas querem para o futuro, né? Eu acho que quando a gente fala da governança, a gente vai falar da family office, vai falar do conselho de família, vai falar da estruturação da empresa e da perpetuação do negócio. Porque quando eu falo, e eu enxergo muito a figura do dono na governança, né? Porque a governança, na teoria, ela é toda muito bonita, você estuda, ela fala de transparência, todas essas coisas muito bonitas. Mas quando você vai para a prática, onde o dono está lá, aquele que criou, desenvolveu, como é que você faz essa governança? Então, vem, vamos lá. A primeira coisa, um dos maiores problemas deles, eles falam, quando eu vou falar em governança, e a maioria das vezes o que eu falo com os donos, todos eles parecem brincadeira, eu chamo dos 4 pilares da empresa familiar, que é uma das coisas que eles mais se preocupam, né? O que eles querem? Dentro desses 4 pilares, palavra é coisa sagrada para dono da empresa. Liderança, palavra é a coisa mais sagrada que eles têm. Porque você começa uma empresa familiar baseada na sua palavra. É a coisa dos mais antigos vão entender o fio do bigode, né? Isso é uma das coisas fundamentais da empresa familiar. Se você não tiver isso, eu acho que isso é uma das coisas que eles mais se preocupam em passar para frente. Outra coisa que eles se preocupam muito é a credibilidade do negócio, o carisma, a liderança e a perseverança. Vamos explicar. Palavra, coisa sagrada. Carisma e liderança, uma das preocupações quando eles falam, que eles chamam isso, que eles querem passar como governança, perpetuação do negócio, como eu transfiro carisma e liderança? Como é que eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer? Eu digo sempre, se fosse fácil, o Silvio Santos seria a maior cadeia de televisão do mundo, né? Porque você não consegue. Você tem que fazer, porque o meu negócio, eu criei, eu construí. Então, esse carisma, essa liderança, eu tenho que fazer com que o meu sucessor ou sucessora, quando eu falar sucessor, eu vou dizer a seguinte coisa, pode ser sucessor ou sucessor. Eu tenho que prepará-lo para assumir o negócio. Porque a perseverança é o meu negócio. Muitos deles dizem que a perseverança foi a fé, né? E a cultura da empresa. Então, essa é uma das coisas fundamentais que eles gostam, que eles querem passar isso para frente. Porque quando a gente está falando da governança, essa prestação de contas, essas coisas transparentes da empresa, você tem muita gente, você tem filhos e filhas que trabalham na empresa e você tem filhos e filhas que não trabalham na empresa. Vamos lá, transparência. Muita gente, uma das coisas, eu vou falar dos filhos e filhas, qual um dos grandes problemas da empresa familiar na governança que eu enxergo, que eu vejo mais? Chama-se travesseiro. Você pode perguntar para mim o que é o travesseiro? É o cônjuge. Esse é o grande problema. Porque se as coisas não forem transparentes, acontece o grande problema, a briga. Vamos lá. Eu tenho um irmão, vamos dar um exemplo, você e você somos irmãos, Bernardo. Vamos pegar a Helena, que está do lado de fora, nossa irmã. Nós dois trabalhamos na empresa, na 16, 18, cuidamos de home office. A Helena não trabalha, é médica. Muito bem. Vem o marido dela e fala a seguinte coisa, isso é a coisa mais normal que acontece. Os seus irmãos estão tirando dinheiro, a palavra é esta, seus irmãos estão tirando dinheiro da empresa e você nunca ganhou nada. Então, se a coisa não ficar clara por aí já, a briga vai lá para frente. Então, quanto maior a transparência, eu digo, na família, por isso que eu falei logo no começo, melhor é o negócio. Porque as pessoas imaginam que por eu ser herdeiro não significa ser sócio, né? Herdeiro não é sócio, as pessoas acham que eu tenho direitos. E esse é um dos maiores problemas na briga familiar. Porque se o fundador não deixar as coisas claras, na morte prematura dele, que eu tenho hoje 3 casos desse daqui, eles estão destruindo a empresa. Porque as pessoas acham que todo mundo tem direito. E aí, quando a gente fala na palavra governança, ela tem que ser muito clara e transparente, ela tem que ser resolvida antes. Porque todo mundo acha que tem direito. E esse direito vai até o limite. A empresa, ela é uma das partes do negócio. Todo mundo, porque a cadeira, todo mundo quer sentar na cadeira do presidente. Mas conhecimento para sentar na cadeira do presidente, poucos têm. Então, se eu não preparar as coisas, e isso é um dos casos, né? Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam o que é o meu negócio. Eu posso, porque tem muita gente
que fala, e aí é uma das coisas que a gente vê, porque a base do conceito da empresa familiar é o fundador. Né? Isso é uma questão de ponto de vista meu que eu estou dando agora. Eu acho que ele é o negócio, ele trabalhou no negócio e trabalhou para a família inteira trabalhar no negócio. E aí você tem algumas pessoas que dizem a seguinte coisa: eu não quero isso para mim. Muito bem. E até aconteceu um caso, eu vou contar um dos casos. Mas primeiro eu vou ler um negócio que eu li, eu vou fazer questão de ler, que o Antônio Hermínio de Moraes colocou, e para mim esse é o melhor de todos. Ele colocou alguns anos atrás, ele ainda tinha carinha de novo, e eu acho que isso é fantástico. Eu vou ler porque eu tenho aqui, eu anotei. Não criei meus filhos com ar-condicionado no verão e calefação no inverno, para que não se acostumem ao luxo fácil e à vida mansa. O melhor que posso deixar a eles é educação e apego ao trabalho. Ganhar sem trabalhar pode ser bom para o bolso, mas é péssimo para o caráter. Então, isso Antônio Hermínio de Moraes escreveu e passou aos filhos. Eu achei fantástico. Depois eu até conversei com o Bernardo. Depois, os que tiverem interesse, se quiser, eu posso preparar uma apresentação disso, mandar a todos. A gente pode mandar para que vocês entendam um pouco mais. Porque se eu não preparar, e essa governança que a gente fala, eu falo que ela é linkada à perpetuação do negócio, ela é linkada à sucessão, ela é um todo. Porque eu tenho que preparar, porque a causa do meu negócio, o que veio, porque quando você está falando em governança, sucessão e perpetuação, o dono, a primeira geração, ela é vinculada ao trabalho. E quando você está falando de empresa, de sucessão, você está falando de paixão, amor, né? Para não dizer outra coisa. Isso você não vai transferir nunca. Essa paixão, dificilmente a segunda, terceira geração vai ter. Porque a segunda geração ainda vai ter um pouco, porque ela entrou no negócio. Alguns entraram obrigados, né? Porque o pai quis, o pai obrigou, e outros entraram porque gostam, mas não têm a paixão. E aí você tem que começar a preparar. Aí a primeira geração é capital. O fundador, quando a gente fala na palavra governo, ele não está preocupado com status, ele não está preocupado com ego, ele não está preocupado com nada disso. Muitos sucessores ou sucessoras, quando você vai preparar a empresa, porque eu não conheço nenhum fundador que diz que quer sair, eles falam todos, quero sair da empresa, mas nenhum literalmente quer sair da empresa. Você tem que preparar a governança, a sucessão e fazer com que ele perpetue o sonho dele com ele lá. O benefício, você dizer para o cara, do dia para a noite você vai parar de trabalhar. Isso é o sonho dele, a paixão dele. Eu vou até contar um case aqui de uma metalúrgica aqui do interior de São Paulo. O cara era um roceiro, literalmente, que começou a fazer concorrente, eu vou chamar de concorrente da Tramontina, mas ele faz para a classe C e D. E ele começou a fazer. Hoje, literalmente, ele tem 300 funcionários, conhece como ninguém o negócio dele, um cara, eu digo sem instrução, porque não tem curso superior, mas com uma instrução e um conhecimento fantástico, né? Ele falou assim, vamos preparar a empresa para o futuro. Ele falou, eu preciso um dia parar. E aí vem uma coisa que eu acho fantástica, né? Essa geração dele, as pessoas dizem que as mulheres eram submissas e que o mundo é machista. Eu cheguei à conclusão dessa geração em que as mulheres eram muito fortes, tinham opiniões muito fortes e comandavam muito. Elas deixavam com que eles aparecessem e comandassem, mas eu comecei a conhecer esse outro lado e descobri que elas têm um poder muito forte de comando de negócio. Aí eu comecei a descobrir. Elas têm um comando por quê? Na cabeça do fundador, até um pouco, a mulher é forte porque ela cuida da família, porque a família para o fundador é um negócio muito forte, né? Porque muitos dizem que não criaram aquela família, mas criaram esta família, que era a empresa. Não porque ele era sem vergonha e ia para farra ou qualquer outra coisa. Era a necessidade de pôr a comida na mesa. Eu ouço muitos sucessores falando a seguinte coisa, o que é duro para um pai, que eu também sou pai, sou avô, tudo. Eu não quero ser igual meu pai que nunca teve em casa. É muito triste você ver um cara falar isso, mas é um cara que, né,
Já vou contar a história do cara lá do interior. Tem carro que custa uma fortuna, viajou o mundo inteiro, estudou nas melhores escolas, viaja mais que o pai e depois vem dizer que não quer ser igual ao pai e que não quer trabalhar no negócio do pai. Então, quando a gente fala esse tipo de governança, a gente tem que entender a família, né? Por isso que eu acho a importância, que eu falo sempre e digo isso, a importância do home office para a família poder saber o que ela quer, a importância do conselho de família e até de um testamento, eu digo, né? Porque as coisas têm que ficar claras. Quanto antes eu resolver, melhor. Voltando ao cara lá. Bom, aí ele falou a seguinte coisa, eu vou arrumar o meu negócio. E quis fazer, arrumou. Ele tinha filho que trabalhava na empresa e tinha filho que não trabalhava na empresa e morava fora. Na hora de fazer o acordo que ele desenvolveu, começou a ter um pouco de atrito, eu vou chamar de um pouco de atrito, porque os travesseiros começaram a entrar no negócio, dizendo que tinham direito, né? E agregado não tem direito, e herdeiro não é sócio, né? E aí começou a briga. Um dia, ele chegou e falou a seguinte coisa, chame os meus filhos, eu vou mandar o que mora fora vir aqui, ele sentou comigo e falou assim, você vai dizer a seguinte coisa, vai ser feito desta forma. Chama os meus filhos, eu não quero mais ninguém chame os meus filhos. Olha como é que são as coisas. Ele mandou chamar e falou assim, eu vou definir dessa coisa. Tem um que conhece a empresa, trabalha muito na empresa, começou quase do zero junto com o pai, fez a empresa crescer, e cada filho, vamos dizer, teria 33%. Então, ele fez com que a empresa crescesse. Os outros dois, aquilo que eu falei no começo, começaram a dizer, mas este tirou dinheiro da empresa e nós nunca ganhamos nada. Quer dizer, isso é um absurdo, são caras formados, que estão bem de vida, que não precisavam falar uma besteira dessa. Muito bem. Ele chamou os 3 filhos, falou, nós vamos conversar, pôr na mesa e você vai me representar e dizer isso. Muito bem. Olha as coisas como são. Ele chegou, na hora que chegou, pôs os 3 filhos, eu fui para a sala, conversei com ele antes, quando eu cheguei lá, cada filho estava com um advogado. Ele levou um choque muito grande. Ele falou assim, eu não esperava isso dos meus filhos, eu estou conversando com eles, eu não sou de advogado para me representar, eu só não quis ir porque ele falou assim, olha só, e isso é verdade, porque o dono de uma empresa, ele é pai, ele é dono de empresa e é marido. É muito difícil para ele tomar decisão. Então, ele não quer perder nenhum dos 3. Então, ele falou assim, você vai explicar como é que vai ficar as coisas. Na hora que ele ficou sabendo que tinha 3 advogados, ele falou assim, já que meus filhos não confiam no que eu vou falar e estão achando que podem tudo, ponha todo mundo na rua, eu vou resolver o que eu quero e vai ser como eu quero. A empresa é minha e da minha esposa. Muito bem. Aí ele falou o seguinte, eu vou vender. Apareceu uns italianos muito interessados no negócio. Vamos vender a empresa. Beleza pura. Um exemplo aqui. Eu quero R$1.000. O italiano falou, eu compro. Olha o apego pelo negócio. Falei, não, se eu falei R$1.000, o cara logo de cara aceitou, não vou vender. Falei, mas o senhor não fez nem, o senhor não sabe nem quanto custa. Não, na minha cabeça eu sei tudo. Eu sei quanto custa, o meu suor, as minhas coisas. Vou falar para o cara 2,5. Falei, mas baseado no quê? No meu suor, na minha transpiração, minhas noites sem dormir e tal. Tá bom, quero 2,5. O italiano falou assim, eu pago em 5 vezes. Tá muito barato. Aí o italiano falou, bom, então ele não quer mais vender. Aí eu perguntei, por que o senhor não quis vender? Aí ele falou, vamos lá. Eu era um cara da roça, não tinha nada. Hoje eu sou um cara muito rico, perto do que eu tinha, e me considero muito rico. Meus filhos cresceram muito bem, meus netos estão muito bem. Se eu vender isso, eu vou acordar no dia seguinte cheio do dinheiro, com muito bem de vida, e não vou ter o que fazer. Então, eu preciso acordar cedo e vir aqui para a fábrica. Então, essa é uma cabeça de um dos donos da empresa familiar. E aí ele falou a seguinte coisa, não vendeu. Agora eu vou arrumar a minha família, doa quem doer. E ele fez um acordo de sócios, deixou do jeito dele. Quem trabalhou na empresa ficou com uma cota maior da empresa. O resto, ele fez igual para todo mundo, foi muito honesto, muito correto. O que era maior na empresa, ele transformou em bens para os outros.
falou assim, quem não estiver contente vai brigar depois quando eu morrer. Mas hoje vai valer assim e vou obrigar todo mundo a assinar. Quem não assinar, eu tenho uma parte disponível minha, passo para os outros que não querem. E aí ele fez. Então, são coisas que você está mexendo com valores que realmente não tem explicação. Porque esse cara quebrou 2 vezes, passou noite sem dormir, e depois as pessoas querem discutir coisas com ele. Então, o sonho desse dono de empresa, quando a gente fala em governança, a governança para ele é, primeiro, não haver briga na família. Esse é o primeiro ponto. A governança é ser o mais transparente na minha empresa possível entre os meus filhos e filhas. Né? Segundo, uma das coisas, maiores problemas é que eles cometem erro e depois eles sabem que se arrependem. Não contratar quem você não pode demitir. Porque esse é um dos maiores, e eu estou dizendo de parente aí, porque esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Né? E na maioria das vezes pode ser genros ou noras. Né? Porque você traz para a empresa para poder colaborar, porque isso é uma parte da família. Né? Eu tenho genro, eu tenho nora, meus filhos passaram na empresa, e eu vou dar um exemplo dos meus filhos, para a coisa ficar clara. Eu tenho 3 filhos, os 3 passaram na empresa, mas eu sabia que um sempre falou a vida inteira que queria ser engenheiro. A terceira sempre quis trabalhar, é administradora e quis trabalhar em multinacional, mas passaram na empresa. E a mais velha sempre gostou de trabalhar no negócio, gostava, e achava aquilo legal. E ela ficou mais tempo. Um dia meu filho, eu só tenho um filho, ele liga na empresa e pergunta assim, pai, cadê a Tati? Eu sou um cara muito chato para trabalhar, para mim horário é coisa sagrada, aquelas coisas de dono de empresa chato sou eu. Filho não tem moleza, eu não dou moleza, porque se eu der para o meu filho, eu vou ter que dar para os outros. Então, isso não tem discussão. Quando eles entravam na empresa, a coisa era assim. Um dia meu filho liga na empresa e diz a seguinte coisa. Isso porque eles cresceram ouvindo empresa familiar. Eu conversei com eles, falava e discutia toda hora com eles isso. Ele ligou e falou assim, pai, cadê a Tati? Isso estava na hora do almoço dela, eu falei assim, a Tati foi fazer a unha. Ele virou e falou assim para mim, nada como ser a filhinha do papai. Quer dizer, ele que conhece, sabe como é que eu sou, falou, nada como ser a filhinha do papai. Imagina quem não conhece e as pessoas falam. Então, esse é o grande problema. Como é que nós vamos fazer desta governança evitar uma briga na família lá na frente? Eu hoje, no meu caso, as coisas são simples, porque eu tenho um filho, eles já estão resolvidos, sabem o que querem e vão dizer. Mas quando é que eu vou fazer isso? Porque isso é um assunto que dói. E muitas vezes isso é barrado, não é pelo fundador da empresa, é barrado pela matriarca. Ele começa a fazer na hora, e por isso que eu disse no começo que ela tem um poder de decisão muito forte. Ele quer fazer, sabe o que tem que fazer e como tem que fazer. Ele só não pode dizer, né? Ele não pode se expor. Ele começa a fazer, e a primeira coisa que as pessoas fazem vão reclamar com a mãe. E a mãe da geração do fundador, a primeira coisa que ela pensa é família, filhos. A empresa é fundamental? Mas ela prefere primeiro manter a união da família. E muitas vezes ele para por decisão da esposa. Então, e a gente vê coisas e coisas acontecendo, né, que cada dia mais. Eu vou dar um exemplo aqui, o Casas Bahia, todo mundo viu, na época do Samuel Klein, né, em 2009, quando houve a briga familiar, mais ou menos, que foi, que todos os 2 filhos, uma filha morava fora, não queria saber, mas os 2 filhos queriam a presidência, e ele acabou vendendo, foi o maior trauma da vida dele, e criticavam ele, porque ele vendia para o pessoal de bairro, vendia boleto, aquelas coisas, crediário, e criticaram ele por muito tempo. E naquela época, a Casas Bahia valia 2 vezes mais que o Magazine Luiza. Hoje, o Magazine Luiza vale 5 vezes mais. O Michel, que comprou a Via Varejo, né? E o que ele está fazendo? Ele mandou um executivo dele
para a China para fazer a mesma coisa que o pai fazia há muitos anos atrás, só que da forma eletrônica. Porque o grande problema disso, né? O que fez a Casas Bahia crescer? Você vendia para quem não tinha crédito, né? Muita gente falou que esse cara ia quebrar durante anos, Banco, Bradesco e tal. E nunca quebrou, porque ele sabia quem vendia e como fazia. Então, essa coisa, independe do tamanho da empresa, se ela é pequena, se ela é grande. Na hora desse processo de governança, existe um grande processo que as pessoas acham que tem que valer o seu ponto de vista. E a coisa mais difícil é unir a opinião do fundador com a união da segunda e terceira geração. Porque isso é um problema de desgaste muito grande. Porque eu sempre acho que né, e esse é o grande, eu vejo isso e ouço muito, né? Ah, meu pai, e isso dói muito, porque eu também sou pai. Meu pai não conhece, eu estudei na faculdade tal, entendeu? Sem muito mais, ele não está conseguindo enxergar isso. Só que talvez o grande problema é, vamos ouvir os dois lados. Eu tive um aluno conversando com ele na sala de aula, ele falou a seguinte coisa, ele estava discutindo governança, ele falou, professor, eu tenho a solução mais simples do mundo para resolver qualquer problema na empresa familiar. Isso é a coisa mais simples do mundo. Eu falei, pô, que maravilha, ele resolveu o meu problema. Qual é a solução? O dia que eu assumi o negócio do meu pai, eu vou mandar 6 embora para dizer que quem manda sou eu. Acabou a empresa. Desde quando isso você resolve o problema? Porque quando você tem o fundador, e o grande diferencial é, e isso as pessoas acham que é besteira, é que não vale a pena, porque eu ouço os termos técnicos, essas coisas todas. O dono de uma empresa, independentemente do seu tamanho, ele é um cara que respeita o seu funcionário, ele conhece as pessoas e não humilha ninguém, né? Isso é uma cultura familiar, independente do seu tamanho. Tanto até aqui que eu li o negócio do Antônio Hermínio de Moraes, se você pegar qualquer outra história, é mais ou menos isso. Um dia eu estava na portaria de uma empresa, estava conversando com o dono, chegou o filho, ele falou, presta atenção, o que o futuro dono da empresa vai chegar na empresa. Chegou com um belo carro, estava uns 300 mil reais, maravilhoso. Parou na vaga escrito diretoria bem grande, entrou, fechou a porta, subiu e não cumprimentou ninguém. Nem bom dia, para falar bom dia. Ele falou assim, esta empresa tem uma cultura em que a gente fala bom dia. E foi. Aí vem a segunda parte. Falou, a gente tem que entender que algumas coisas, e eles não querem entender. Porque esses caras que estão aqui comigo, que cresceram com a empresa, fizeram a empresa crescer. A empresa não foi grande no começo, ela era pequenininha. Esses caras cresceram com a gente, passaram dificuldade com a gente. Ficaram sem receber alguns meses e acreditaram naquilo que eu falava. Vamos continuar. E essa geração não consegue entender isso. É a comunicação. E aí eu fui para a sala com ele conversar. O filho muito bem formado, é um cara que conhece finança como poucos, conhece bolsa, aplicação, mas sabe muito, mas muito mesmo. Mas cada um tem o seu jeito. E ele entrou na sala, eu digo que eu sou privilegiado, que eu conheço algumas histórias que são fantásticas. E ele entrou na sala do pai, e ele estava realmente sendo preparado para assumir o negócio, e era filho único, e esse era o medo do pai, porque ele falou, se ele continuar desse jeito, nós estamos arriscados, porque, é que não falei, as pessoas viram ele de calça curta, né? Conhecem o negócio mais do que ele pode conhecer finanças, mas talvez não conheça a indústria, tanto quanto as pessoas, né? Então é um pouco complicado, porque as pessoas podem testar, fazer um monte de coisa, testar conhecimento, porque para você sentar, a máfia italiana tem um negócio muito claro, muito bonito. Se você quer conhecer uma pessoa, dê uma mesa e uma cadeira. Se ela não estiver preparada, ela se afunda, né? E esse era o medo dele. E o filho entrou na sala e falou, porque a empresa familiar é aquela coisa da palavra, aquele negócio. Pai, eu puxei um relatório, nós estamos vendendo para quem tem Serasa. E 10, 15% as pessoas têm Serasa. Falou bem assim, desse jeito, se continuar assim, nós vamos quebrar. Aí o pai falou assim para mim, agora eu vou ter que mostrar algumas coisas para ele. Quando a gente faz, graças a Deus, a gente acaba virando confidente e tal. E ele falou, e esse vai ser o futuro dono que a gente está preparando para a empresa, mas tudo bem. Ele abriu um cofre muito antigo, mas muito antigo,
Não sei nem como ele conseguiu abrir. Pegou uma pastinha amarela, que nem amarela era mais, estava toda arrebentada, e foi falando a seguinte coisa. Abriu a pasta, dentro dessa pasta tinha 10 cheques. E deu para o filho e falou, olha esses cheques aqui. Falou, olha assim, são todos cheques sem fundos guardados. Falei, então, veja de quem é. Falou, são os seus. Os que era do pai dele. Falou, são exatamente. Se você está aqui hoje com esse carro bonito, com essa empresa hoje, porque as pessoas acreditaram na minha palavra, eu não tinha nada, não tinha crédito, acreditaram em mim e me deram esse crédito. Então, as pessoas têm que entender que ninguém cresceu de graça. Uma das coisas que eles falam muito para mim, que eles querem na governança, que eles querem que a história da empresa, as dificuldades, que os filhos conheçam o negócio, né? Esse que eu contei agora, ele já tinha resolvido holding, ele tinha conselho de família, ele tinha tudo resolvido, né? Porque é filho único, ele tinha medo de algumas coisas e ele já estava mais ou menos resolvido. Mas então, porque as pessoas têm que entender que falar de governança é entender a história da família, é cultura da família. Porque você falar de governança daqui para frente é muito fácil. O duro é você falar da governança quando ela começou atrás e saber da história dela. Por exemplo, hoje nós estamos num processo em que se parou tudo, ninguém sabe o que vai acontecer, empresas deixaram de faturar 90% do seu negócio. Se eu não tiver a história do negócio, não tiver o dono presente para me ajudar a entender o negócio, como é que eu vou sobreviver? Eu tenho que saber para quem eu vou e como eu vou. Há um tempo atrás, né, essas coisas estão... Porque muitas coisas estão na cabeça do dono, né? Eles têm a história do negócio, eles têm como é que funcionam, eles têm tudo isso. Então, quando eu vou preparar a minha governança, a minha perpetuação, eu tenho que passar por essa história. Eu tenho que trazer a família junto. A família faz parte do negócio. Mesmo os que não fazem parte do negócio. Os que são da área, posso falar de indústria, o cara é médico e tal, mas esse cara vai ser meu sócio amanhã. Não adianta dizer que ele é médico, não quer saber do negócio. Na hora que envolver o dinheiro, ele vai querer saber. Eu tenho que preparar isso. Por isso a importância do home office, do holding, de uma série de outras coisas, de cada um ter o seu negócio. Porque a finalidade da governança vou dizer o que um senhor de 90 anos falou para mim, é diminuir o desgaste da minha família lá na frente. E ele tem 90 anos, talvez ele tenha razão. Porque a gente vê as pessoas brigando, se matando por um negócio que não construíram, não sabem o valor, e a única coisa que elas querem, muitas vezes, eu não vejo nem brigar pelo dinheiro, eu vejo brigar pelo poder. Elas querem saber quem vai ter o poder de comandar. Porque o dinheiro já está lá. Então, essa coisa, que o grande problema da empresa familiar é ego. Então, a gente tem que ter esse tipo de coisa e saber. Porque, e eu digo que o principal dessa governança que se diz hoje é a prestação de contas e a transparência. Porque uma das coisas que eu ouço muito é falar, meu irmão não quer saber, não precisa saber quanto a empresa ganha, não precisa saber de nada, não precisa saber. Porque herdeiro hoje, sócio amanhã. A transparência no negócio é coisa fundamental. Se eu quero perpetuar o meu negócio, que é o meu sonho, o sonho de quem fundou o negócio, que é a galinha dos ovos de ouro, que é de lá que saiu. Estudo, fazenda, viagens, né? Eu tenho que mostrar às pessoas, porque a maioria deles não precisam saber de nada. O dia que acontecer uma coisa, gera um problema muito grande. Então, essa transparência, ela tem que ser muito grande e bem transparente, porque senão você não consegue determinar o negócio, né? Porque cada um tem o seu jeito, não dá para dizer, eu tenho filho, cada um pensa diferente, cada um tem uma forma de ser. Hoje eles se dão muito bem. Mas amanhã, se eu morrer de repente, eu não sei o que cada um vai pensar, porque cada um tem uma esposa e um marido. E se não tiver escrito, colocado isso, preparado, então eu digo que a governança é importante hoje, amanhã e sempre, sempre será. Porque existe um problema na empresa familiar, uma morte prematura. E aí começa o grande problema. E isso faz parte da governança.
É arrumar a empresa hoje para que ela não tenha problema amanhã. Porque muitas empresas têm vários rabichos, elas vão fazer, abre uma empresa aqui, abre outra aqui, abre outra aqui. E, de repente... Opa, desculpa. Essa é a finalidade. E todos dizem a mesma coisa, né? Porque eu quero que a minha família não brigue. Porque esse é o significado de uma empresa familiar. Você tem empresas e empresas. Você tem empresas grandes em que aconteceu, saiu isso em vários lugares, que existe código de conduta que aconteceu na verdade, saiu num monte de lugar, há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, uma coisa assim, que para você ser dono, presidente da empresa, desculpa, você não podia ter presença na área social, participar de eventos, aparecer em jornais, essas coisas todas, né? Estava escrito, saiu num monte de lugar. E, de repente, um dos filhos que ia para essa área, para ser presidente, namorava uma socialite, a esposa, não lembro direito, e ele começou a sair das colunas sociais. Não pôde ser presidente. É norma da empresa. Entendeu? Eu tive um caso, e não adianta você discutir, porque a empresa está lá, ela colocou a regra dela. Você tem empresas que têm as suas religiões, que elas têm que ser respeitadas. Por exemplo, vou dar um caso, isso foi uns 15, 20 anos atrás. E não adianta discutir, eu não estou para discutir religião com ninguém, respeita de todas. Era uma empresa de muçulmanos, né? Na área têxtil. E pelo Alcorão, querendo ou não, gostando ou não, o filho mais velho assume o dia que o patriarca não puder assumir. Nesta empresa, o filho mais velho era médico pediatra. O do meio era engenheiro têxtil formado na Inglaterra. E o terceiro, administrador de empresa, também formado na Inglaterra. Precocemente, o pai sofreu um acidente e não pôde mais trabalhar. Adivinha o que aconteceu? Não teve discussão. O filho mais velho teve que assumir a empresa. Porque isso faz parte do negócio, faz parte da cultura deles. Então não adianta você discutir o certo e errado. É uma coisa que já vem de família, faz parte do negócio. Então você tem que aceitar. Então, a governança que eu digo, ela vem para adaptar a cultura de cada empresa. Ela não é generalista assim, é igual para todo mundo. Não existe isso, pelo menos na minha opinião. Ela veio para adequar, e vem isso desde a década de 70, a transparência, as coisas todas, mas ela vem para adequar a cada empresa. É importante você se arrumar na sua empresa, ter aquilo que você precisa, cada um sabe o que é necessário, sabe a sua responsabilidade, o que quer, mas é importante ter a transparência na família. Ela veio para a cultura e valor do negócio. Muitas empresas familiares, o que vale, o que tem hoje é a cultura e valor do negócio dela. Ô, Bernardo, você vai me avisando aí que eu vou falando, você que... Não, a gente vai fazendo... Não, senão eu vou até amanhã, entendeu? não, tá ótimo, Domingos. Assim, é só... assim, só 10% das empresas familiares chegam na terceira geração, né? Uma estatística super cruel. Filho nobre e neto pobre. É uma estatística super cruel. E aí, assim, eu bato muito na tecla que a gente tem como corrigir isso com algumas coisas, né? Assim, multifamily office que a gente faz a parte da profissionalização da carteira das famílias, e isso está redondo. Mas tem uma outra parte que envolve o emocional, o amor. E no limite, eu acho que todo fundador, o que ele quer é perpetuar não só os recursos, mas a harmonia familiar. O que eu falei no começo. Uma coisa que te bate muito na tecla, tanto na parte do planejamento sucessório, tributário, na governança, é que a antecipação disso é a única maneira que a gente entende que faz que isso ocorra. Porque assim está organizado, não tem motivo de discussão. Então, se não tem motivo de discussão, foi discutido, está transparente, a harmonia familiar se perpetua. E aí os negócios profissionalizados também se perpetuam. E uma outra coisa que a gente, assim, que eu bato muito na tecla, muitos dos que estão escutando a gente já me escutaram falar isso, que na minha opinião, a beleza e o sucesso do negócio, dessa passagem de bastão, é juntar toda essa bagagem old school que você falou, do conceito do fundador, de coisas que só a experiência traz,
com o profissionalismo e a formação acadêmica que, graças a Deus, a geração seguinte pôde se beneficiar. E, para mim, o segredo dessa história, e de novo, muitos daqui já escutaram, é a arte de conseguir balancear essas duas coisas. Nem o fundador, né, fala assim, ah, não, é assim porque sempre foi assim. Cara, e aí tem, né, assim, a gente vive numa era com... toda hora tem uma disruptura de comportamento com a tecnologia, então, assim, isso também não funciona. Nem a geração seguinte que fala assim, não, eu estudei em Wharton, em MIT, em Harvard, e é assim que funciona. Não, tem uma coisa que você não está enxergando. Então, assim, como que, assim, resumidamente, assim, como que começa-se a fazer... Eu acordei hoje e falei assim, cara, eu quero implementar a governança na minha família, na minha empresa, na minha família. Como que é, assim, um beabá para começar essa história, Domingos? Olha, eu diria que isso que você falou tem lógica em tudo, e vou dar o exemplo da Forever 21. O cara criou, desenvolveu, foi para os Estados Unidos, fez tudo, e nunca quis ouvir ninguém, o dono. Nunca. Quebrou. Né? Eu acho que a grande vantagem desse empresário brasileiro, ele é um pouco turrão, é verdade, mas é que nem eu falei, é você fazer, eu acho que o grande diferencial, independentemente, você tem que ter um mediador, seja ele advogado, contador, consultor, porque os dois não vão conseguir se entender. Isso faz parte do negócio. Né? Eu acho que você falou que está certo. Tributário, fiscal, tem que estar tudo em dia. Porque isso vai eliminar os problemas lá na frente. Eu acho que isso elimina 90% do negócio. Resolve. Né? Porque tem que estar resolvido. Quanto antes você começar, melhor. Por que eu digo isso? Porque você tem que ter, e eu digo sempre, a melhor governança, a melhor sucessão para perpetuar o negócio é o fundador vivo. Ele é o cara do instrumento, ele é o cara que conhece, ele é o cara que tem que ser o mentor do negócio. Né? Então, você tem que fazer com que... E o grande problema, o fundador aí, eu sou um apaixonado pelo fundador, conheço tudo, mas ele tem um grande defeito, que eu também, às vezes, penso. Por nós criarmos os nossos filhos, nós achamos que eles têm que pensar e agir como a gente. Né? Ah, ele é sangue do meu sangue, eu criei, eu fiz, e esse é o grande erro. Né? Eu tenho paciência de treinar um funcionário meu, mas muitas vezes eu não tenho paciência de treinar. Quando eu falo filho, é filho e filha, tá? Porque a mulher hoje na sucessão é uma realidade e às vezes elas vão até melhor. Né? Porque eu acredito que aquela história, eu criei, ele é meu filho, ele tem que pensar, não vai pensar, não vai agir, e ele não tem a paciência de poder entender as coisas. Entender que o mundo mudou, a realidade é outra, e a comunicação é outra, e a formação que ele fez vai ajudar muito a crescer a empresa. Né? Mas ele tem essa dificuldade. Eu tenho um cliente que é fantástico, e é uma coisa maravilhosa. O filho reformulou a empresa todinha, um cara maravilhoso, conhece história de produção, tudo, deixou fantástico. Mas o negócio cresceu quase 30% depois que ele fez o negócio. Toca o negócio. O que o pai implica com ele? Porque o horário de chegar é 7h30. O cara chega às 8 e ele fala, tá vendo? Não dá certo. Então, são culturas que é difícil você quebrar. Porque na cabeça do fundador desse senhor, de um italiano, ele acha que dono de empresa tem aquela coisa do primeiro a chegar, último a sair. É aquela coisa que ele abria, ele fechava, ele fazia. Então, são conceitos que você vai ter que trabalhar e, às vezes, trabalhar e não vai mudar, vai ter que ouvir. Porque o cara chegava hoje, às vezes saía da fábrica 2, 3 horas da manhã, e eu vivenciava isso, o cara chegava 8h30, 9 horas, o pai falava assim, tá vendo? Olha lá, olha a folga do cara, tá chegando 9 horas da manhã. E esse é o grande problema. Porque você vai ter que quebrar barreiras que eles estavam acostumados há 40 anos atrás. E antigamente não existia. Aquela coisa, eu abro, eu fecho, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. Hoje mudou. Você tem a comunicação, então você tem que ir mostrando gradativamente a importância da comunicação, da tecnologia, do conhecimento, e mostrar, e um dos maiores problemas que eles me dizem, e isso eu posso dizer, eles falam assim, eles acham que eu estou velho, não sei mais nada, querem me tirar da empresa. Eu acho que esse é um dos maiores erros que as pessoas podem cometer.
Eu acho que ele tem falhas, assim, na passagem do bastão, ele comete um monte de coisas que ele acha que tem que ser como era antigamente, mas dizer que um cara desse não pode participar do processo de perpetuação do negócio, do processo de governança, está errado. Esse cara é fundamental no processo do negócio. Esse cara que eu digo é o dono. Então, eu acho que tributário, fiscal, tudo isso é fundamental e tem que ser para ontem, não é para hoje, é para ontem. E preparar essa perpetuação, pegar a cultura e valor daquilo que foi feito, conhecimento do dono e dizer para ele, porque você consegue encurtar caminho, porque você vai passar por barreiras com que ele já passou. Você vai passar por dificuldades que ele não sabia. Eu tinha um caso em Fortaleza, em que o cara, ele era católico, ele não sabia o que fazer, ele não tinha como fazer. Ele ia todo dia de manhã, às 6 da manhã, ele sentava na igreja, rezava e falava assim, meu Deus, me ajuda, eu não tenho crédito, não tenho como pagar a folha de pagamento, não sei o que fazer. Ele ia lá e rezava, era o jeito dele. É a perseverança, é a fé de cada um. Alguns anos depois, ele vendeu por 1 tonelada o negócio dele. Isso vai de cada um. Então, eu acho que essa perseverança, essas coisas, essa história, eu acho que as famílias têm que saber. E hoje você tocou nesse ponto da venda, né? Assim, o que acontece? Quando a gente chega numa fase do negócio maduro o suficiente, que ou por uma decisão financeira, porque fica uma coisa muito grande, ou por não ter sucessão, porque não necessariamente o teu querer fazer isso da vida, ou tem N motivos de você querer vender a sua empresa, mercadológica, enfim, N motivos. Quando vai se vender, qualquer fundo, qualquer parceiro estratégico, todo mundo fala nessa famigerada governança. Então, assim, o que é essa governança que todo mundo pede na hora de comprar um negócio? E mais, assim, como que se inicia essa história? Vamos lá. Quando o fundo vem, é o que eu falei no começo. Eu acho que essa governança da empresa familiar com o dono e evitar o processo. Toda essa parte tributária, fiscal, isso que você falou, tem que estar em dia. E o principal de tudo isso é o acordo entre a família. O acordo que eu chamo de acordo de sócios. Porque a primeira coisa que o fundo vai ver, o comprador, ou a empresa, ou o fundo, ele quer saber como é que está a família no processo que ele chama de governança. Se eu comprar a sua empresa a 16, 18, como é que a família vai estar? Como é que eles vão estar? Então, a primeira coisa, eu participei de alguns. Como é que está a família hoje na empresa? Se elas são só herdeiros, como é que está? Então, parte tributária, fiscal, essas coisas todas eles vão olhar. Mas o principal que eles querem que eles vão olhar é como a família vai estar envolvida nesse processo de venda. Porque senão isso pode atravancar muita coisa. Então, acordo de sócios, se existe entre a família e os familiares, porque isso já está garantido. Um código de ética, se existe um conselho de administração da família e um conselho de administração. O conselho familiar depende do tamanho de porte da empresa e o conselho de administração da empresa. Pode falar. Como funciona esse conselho de administração familiar e tal? Já fiz alguns, queria que você traduzisse isso. Eu acho que o conselho da família é o que, por exemplo, se eu tenho empresa que tem 5 sócios, entendeu? Cada sócio tem, eu chamo de... Isso é muito para empresa grande, mas tem algumas empresas que têm muitos sócios, e elas têm conselho de família. Cada família tem o seu conselho, que responde por um sócio que vai representar no conselho da empresa. E a decisão tomada lá, a família aceita. O conselho de administração, eu sempre digo que isso independe do que as pessoas acham que o conselho de administração é para empresa grande de capital aberto. Eu, nas empresas que eu passo, independentemente do seu tamanho, eu faço com que exista um conselho de administração. Por quê? Primeiro, para não ser discutida a empresa na macarronada de domingo. Segundo, você consegue trazer as pessoas para discutir a empresa dentro da própria empresa. Então, se você tem o conselho da empresa, conselho de administração ou conselho consultivo, você dá o nome que você quiser, eu chamo de conselho de administração. Você começa a discutir a empresa começa, que o fundo olha. Por que ela fala do conselho de administração? Qual é o planejamento que existe na empresa? Como é que ela desenvolve e o que ela está esperando para os próximos anos? Então, eu falo fundo, mas pode ser empresa. E isso, uma das coisas que melhor numa empresa familiar, que eu chamo, é que você pode trazer a família para dentro da empresa. Porque mesmo os que não querem saber da empresa, que eu chamo assim, eu digo sempre, eles têm que ter a obrigação de participar do negócio da empresa
e faça um documento, porque se amanhã ele resolver qualquer coisa brigar, ele está ciente que ele aceitou aquilo. Porque é para evitar aquela coisa da briga e do negócio de amanhã. E quando o fundo começa a enxergar tudo isso da venda, né? Porque tributário fiscal, o home office, o multi-office, quer dizer, essas coisas todas é fundamental. Mas a coisa que eu falei para você, eu vou repetir. Como é que vai estar a família nesse processo de venda? É a coisa que eles olham muito forte. Se existe o conselho, e o que eu chamo de conselho? Isso está documentado, isso conta muito. Se não tem documento, a família é isso, os herdeiros são esses. Porque ele vai ter que negociar com cada um. É mais difícil. E aí ele começa a diminuir, talvez, o valor do negócio. Quando você tem isso arrumado, a coisa é mais rápida e mais ágil. Como eu falei daquele senhor que o cara queria pagar 1, 2, a coisa estava tudo arrumada. Quando depois daquilo lá que ele colocou para vender, que estava tudo arrumado, os acordos, tudo, a família, ele fez a família assinar e colocou. Então, isso melhora muito o negócio. Porque quando a gente chama de governança, é a família preparada para administrar o negócio. A família entendendo o negócio, mesmo os que não querem. Eu acho também, assim, acaba que em algum lugar, né, Domingos, separa o joio do trigo, né, profissionaliza a coisa. Então, tem algumas contas, né, que misturam, o bolso é o mesmo, então tiro daqui, boto ali. Isso eu acho que, sim, na ótica, quando vai se fazer uma diligência para um comprador, isso soa proibitivo para avançar com o tema. Então, acho que isso acaba que impede de dar esse passo de uma venda e até acaba virando saudável para o próprio business, né? Porque quando você começa, é tudo junto. O dono, quando começa o seu negócio, a sua conta particular, pessoal da sua família, do seu escola, é tudo junto, entendeu? Quando você começa a crescer, você começa a separar. E a importância desse conselho, que eu chamo independentemente do tamanho, é que as coisas sejam claras e transparentes, que é o que eu digo, a transparência na família. Porque quando eu tenho quem trabalha na empresa, olha, o fulano ganha tanto, entendeu? Tira tanto e cada um tira as suas contas. Eu falo mando, força de expressão, para cada um que não trabalha na família. Dizendo, olha, as contas estão aqui, o salário de cada um estão aqui, isso acontece na empresa. As pessoas recebem isso e assinam um documento que estão recebendo. Amanhã, se alguém quiser alegar ignorância, o advogado quiser entrar, dizer que não serve, então, é direito de cada um. Mas as coisas já estão evitando para diminuir o desgaste lá na frente. Porque esse conselho que eu chamo, dentro da empresa, você tem que ser a transparência da família. É evitar o desgaste. Porque se você deixar, você não tem noção do que acontece. Eu já fui para a reunião de conselho, a primeira para mostrar, e sempre falo para chamar os cônjuges, pedi para chamar as esposas. Esses eram esposas. A primeira coisa, a mulher achou que era reunião de lavar de roupa suja. Ela falou a seguinte coisa para mim. Eu quero saber porque ela tem um anel bonito e eu não tenho. Eu falei, pelo amor de Deus, eu achei que isso era brincadeira, que não existia isso em lugar nenhum. E a mulher fez a pergunta. Aí você tem que explicar e dizer que isso não funciona. Isso é de cada um. Porque o cara tem um carro, outro tem outro, achar que é a empresa que deu, isso não é verdade. Então, se você não fizer isso, porque o meu irmão tem um carro Mercedes, o meu marido não tem um Mercedes. Isso é uma questão que o seu marido não gosta de ter Mercedes. E se você não fizer essa prestação de contas, esse negócio, não tiver essa reunião de conselho dentro da própria empresa, isso lá no futuro vai gerar um problema enorme. E aí, na hora da venda, a briga começa. E aí começa a travar, aí o cara vai embora e não compra. Não sei se vocês lembram do que aconteceu com a 51. Quando o pai faleceu, ficou 50 para cada um, todo mundo queria vender mais. Saiu um monte de lugares, os caras falaram, não posso vender. Porque eles começaram a discutir para ver quem queria ganhar mais que o outro, dentro da própria venda. Então, a coisa tem que ser transparente. E essa transparência é você mostrar. Muita gente que trabalha na empresa, os filhos ou filhas, é contra passar para os outros as contas. E eu sou a favor de passar. Porque isso vai determinar, lá na frente, vai diminuir muita discussão. Vai diminuir muita briga. Domingo, a gente já está aqui há 1 hora, eu acho que eu, assim como você, sou apaixonado por esse tema, a gente podia ficar aqui horas e horas falando sobre isso e trocando casos que a gente viveu.
A gente, em breve, se Deus quiser, vai fazer isso em São Paulo, almoçando junto, eu, você, Helena, nossa diretora comercial que apresentou a gente. Mas eu queria uma última pergunta. Com tudo isso que está se vivendo, né? Assim, os empresários têm uma série de prioridades. Com a Covid, uns tiveram perda de valor, outros estão com problemas de logística, estão tendo que. Como que fala de governança no meio dessa confusão? Olha, as coisas são engraçadas, né? O mês de março. Às vezes eu falo assim, cara, eu preciso, cara, resolver uma fratura exposta. Como é que eu vou falar disso? Eu vou contar exatamente o que aconteceu. O mês de março, eu tinha clientes, inclusive, e graças a Deus, meus clientes são muito sérios. E eu tenho uma filha advogada. Tenho 5 minutos para responder isso, eu te explico isso tudo. Tem todos, tem todos, tem todos. Eu tenho uma filha advogada, né? Bendito advogado que seja, né? Essa mais velha, eu acho. E eu tenho muito cliente que é tudo verbal. Eu entrego a nota, o cara paga, não tem um contrato. E eu conheço o cara e você sabe que é o cara, entendeu? E vou te dizer, ao longo desses 30 anos, eu nunca tive um problema. Nunca. Os que eu tenho contrato, começam a pedir muita coisa, são os que eu tenho problema. Mas tudo bem. Então, em março, e aí dono, é tudo assim. E aí os caras começaram a falar, Rica, como é que nós vamos... E os caras ligam, e essa é a diferença, né? Com a fratura exposta, os caras te ligam, essa é a diferença da coisa da palavra, entendeu? Que os caras que estão na segunda geração, o cara falou assim, não pague e dane-se ele, que eu ouvi, né? E o cara que fundou o negócio, ele liga e fala assim, essa é a diferença da cultura, do valor, o cara fala de governança, porque a empresa amanhã muda, você não sabe. O cara pode precisar de você e você dele. Ele liga e fala assim, como é que a gente faz? Porque não tem dinheiro para ninguém, nem para você, nem para mim. Vamos sentar e fazer Essa é a diferença do dono. Eu presenciei isso, né? Os que estão com os filhos da segunda, terceira geração, eles mandam o cara e falam assim, ó, não tem dinheiro para pagar. Os que estão com o dono no começo, no comando, o cara ali fala assim, olha, e você sabe que o cara é sério, né? Isso faz parte. Então, Márcio não tinha nada. Eu só dei o exemplo quando eu falei da palavra lá na frente, aqueles 4 pilares. O cara gosta de dar a cara dele, né? Ele gosta de dizer, porque isso para ele é coisa sagrada. A palavra dele vale muito. Isso vale mais que qualquer contrato assinado. Mas muito. Tem noção? E isso para ele não tem discussão, né? Não tem acordo. Então ele liga para você e fala, como é que a gente faz aqui? Vamos fazer assim? É outra história. Você vê que são pessoas corretas, sérias, independentemente do tamanho, se fatura 1 bi ou se fatura R$1.000. Os caras são sérios. Isso não tem, são padrões, entendeu? Não muda. Aí, em março, ninguém queria saber nada. Abril, eu falei para minha sócia, ferrou. Não dá nada, não sei o que vai acontecer. Agora, em maio, engraçado, alguns clientes começaram a ligar. A gente tem um trabalho muito grande com uma indústria de tintas e tal. E com algumas, eu sou conselheiro lá na Fiesp, né? Da área de pequena e média indústria. E as empresas começaram a pensar a seguinte coisa. Alguns ligaram, não estou dizendo que voltaram, mas começaram a pensar a seguinte coisa. Se eu não começar a pensar também na governança agora, eu vou levar mais uns 3, 4 anos para isso. Eu vou dizer o que me falaram. Uhum. E talvez isso seja tarde demais. Então, o que eu pretendia fazer, talvez eu não possa esperar 3, 4 anos. Eu tenho que antecipar, mas nós vamos ter que pensar num plano. Por quê? Eu tenho que resolver o problema, está tudo parado, ninguém vende, mas eu não posso deixar o meu negócio, da minha sucessão, parado, porque se acontecer qualquer coisa, eu vou ter um problema na família. Então, começaram a ter consultas. Então, cada um sabe, eu diria a seguinte coisa, onde aperta o calo. Porque você não tem como dizer, eu acho que, lógico, o principal hoje é arrumar a empresa, vender e pagar as contas. Isso é fundamental. Mas para a sucessão, a governança, para muitos, isso é condição sine qua non do negócio. Porque o dono, ele não quer briga na família. E ele sabe, porque a pergunta que eu faço para um deles, eu falo a seguinte coisa. Se você morrer hoje, como é que fica a sua empresa? Ele fala, pelo amor de Deus, não quero nem pensar nisso. Então, vai de cada um. Eu acho que, mas eu diria que 95% vai pensar na empresa, tem que solucionar o seu problema
e vai ter que sobreviver. Eu acho que muitos, primeiro, é como você falou, é importante, mas eles vão ter que primeiro pensar em sobreviver, né? E depois de sobreviver, vão ter que pensar na sobrevivência de como vai ser essa família toda, esse negócio. Mas vão ter que pensar nisso porque faz parte do negócio. Porque muitas empresas, eu falei que a gente trabalha com uma grande empresa de tinta, os seus distribuidores e revendedores, para serem os distribuidores, inclusive, eles são obrigados a ter, que são distribuidores exclusivos, ou pessoal específico, que é Select, tal, prêmio, são obrigados a ter governança corporativa para poder representar a marca. Se não tiver governança, isso vem na matriz. Se não tiver governança, não pode. E assim a gente fez. A Vale obrigou a gente não, aos dos seus pessoal de engenharia a ter governança, porque o maior medo deles, isso foi antes, né? Mas eles continuam, não sei agora, que os engenheiros eram os pais e sabiam como faziam as coisas. E o medo é que se o pai morresse, não sabia como é que ficava. Então, se não tiver governança, não vai ter. Eles estavam obrigando aos seus fornecedores a ter governança. Isso depende muito de cada um, de cada negócio, entendeu? Mas eu acho que a história hoje é sobrevivência. Maravilha. Maravilha, Domingos. Super obrigado. Vou me despedir, depois passo para o Domingos as considerações finais. De novo, né, o que a gente sempre fala aqui dentro da 16.8, essa parte da sucessão, da governança, ela é mais sensível porque mexe com o que para a gente é o mais importante, né, que é a nossa família, é o amor que convive com a história, é para isso que isso é feito, para antecipar e para perpetuar isso. Então, é uma discussão que aqui a gente super estimula. Estamos todos aqui à disposição de vocês para falar sobre isso. Toda a área comercial, eu estou aqui, o Domingos. E, por favor, fiquem à vontade. Obrigado pelo tempo. Um abraço grande, bom final de semana. Se cuidem, Domingos. Queria te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de despender teu tempo aqui, 1 hora do teu dia, para dividir teus conhecimentos, teus casos aqui com a gente. Super obrigado pela atenção e carinho de sempre. Um abraço grande, Domingos. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Primeiro eu que agradeço. Eu vou dizer o que um grande amigo meu, advogado, diz, que para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Eu aprendi isso com ele, você e Helena são grandes amigos, entendeu? O que vocês precisarem, por favor, pode pedir. Eu acho que o meu tempo... Eu falo o que eu gosto, eu faço o que eu gosto, agradeço a Deus todos os dias, porque eu faço o que eu gosto, sou privilegiado. Maravilha. Em casa, parado. Eu vou deixar meu e-mail, se alguém quiser pedir a apresentação, depois a Helena vê. Meu e-mail é rica, com 2 Cs, @empresafamiliar.com.br. Se alguém tiver interesse, pode pedir, eu preparo uma apresentaçãozinha, ou eu mando direto para a Helena. Por favor. E aí eu mando para vocês, segunda-feira encaminho, e vocês mandam para quem estava aí presente, para até ter esse processo. Muito obrigado a todos, saúde a todos, espero que essa pandemia que pegou todo mundo de calça curta, e eu não aguento, eu sou um cara que viajava, estava direto fora, estou em casa há quase 60 anos, estou maluco, aqui é uma coisa que eu faço no supermercado. Tive uma neta agora, estou louco para ver, e vai fazer 1 ano e não consigo sair daqui. Mas vai passar, vai passar. Vai passar. Bernardo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelo convite. Helena, muito obrigado. E obrigado a todos que tiveram essa paciência de ouvir a gente até agora. Muito obrigado. Valeu, um abraço, Domingos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.